Oi, gente linda! Esse é o canal Mania de Livro. Eu sou Sidney Grassman e se você está passando por aí, por favor, deixe o seu like. Hoje são 17 de março e é o dia de falarmos sobre as leiturinhas em andamento e também as concluídas e algumas que ainda nem foram iniciadas desse mês de março. Quem me acompanhou até aqui sabe que eu organizei um cronograma e que isso me fez muito bem, que deu muito certo para mim, mas é importante que se diga que cronograma não é uma ideia que funciona com todo mundo. Cada pessoa é diferente uma da outra, aquilo que funciona com uma não necessariamente vai funcionar com outra, é óbvio. Para algumas, inclusive, o cronograma pode até gerar uma certa ansiedade, agora comigo realmente deu muito certo, porque eu sou aquele tipo de pessoa que precisa de um manual de instruções, de uma bússola, né. O cronograma faz com que eu me organize melhor, né, eu estabeleço metas diárias, procuro não me cobrar demais, procuro não exagerar, vou indo no meu ritmo, né, mas só que eu já vou deixando aquilo planejado para o mês todo, né. Tal dia 40 páginas de tal livro, tal dia 50 páginas de tal livro, no fim de semana 100 páginas de 2 livros diferentes. Com isso, com esse método, eu tenho conseguido fazer com que as minhas leituras rendessem mais e se tornassem também mais gratificantes. Aumentou a quantidade e também a qualidade da leitura. Eu achei bem interessante. Algumas pessoas me perguntaram se eu estou usando o método Pomodoro. Eu estou usando, mas eu adaptei. Eu retirei o timer, porque o timer me gerava bastante ansiedade, né, eu ficava esperando o toque, e não foi legal para mim, então eu retirei isso, mas eu estou usando basicamente o mesmo método, né, leio meia hora, mais ou menos, 25 minutos, uma coisa mas através do olhômetro, né, através eu estimo o tempo, né, sem timer. E aí interrompo para fazer alguma outra coisa. Essas interrupções elas são importantes para dar um tempo para o cérebro, porque ele não consegue assimilar uma grande quantidade de páginas assim, num mesmo momento, né. Por mais que a pessoa se force, ela vai acabar lendo apenas com os olhos e com o cérebro bem longe dali, então não vai ser uma leitura produtiva, não vai adiantar nada. Mas assim, eu fiquei bem feliz comigo mesmo, porque realmente foi uma coisa que deu certo. Eu estou lendo tudo isso aqui ao mesmo tempo, no mês de março, e tem dado muito certo, mas algumas leituras eu nem comecei, né, e outras já estão concluídas. Eu vou começar pelas concluídas. Eu encerrei hoje essa obra-prima da literatura inglesa, que é O Quinto Filho, da Doris Lessing. Esse meu livro aqui já está velhinho, isso aqui é uma publicação de 1988. A resenha está marcada para o dia 28 de abril, que é quando nós falaremos melhor sobre essa lindíssima obra literária, de Doris Lessing, da Inglaterra, tá. Essa obra-prima da literatura inglesa, O Quinto Filho. Isso aqui foi uma sugestão da minha amiga Maria Tereza e ele se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Ele faz parte do meu projeto Os 10 livros que mais amei e ocupa o sétimo lugar. Não, desculpe, ocupa o oitavo lugar. É a história de uma família, a família Lovat, e que tem vários filhos, mas o quinto rompe com a harmonia da família. É uma história interessantíssima e a gente vai eu me deliciei com ele, terminei agora há minutos e já li, eu acho que 3 ou 4 vezes, e a gente vai conversar sobre ele no dia 28 de abril. Esse aqui já terminei faz mais ou menos uma semana, O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. A resenha dele está marcada para a semana que vem, dia 24 de março. Isso é um clássico da literatura americana, nós vamos conversar sobre ele no devido tempo. E esse aqui eu terminei na sexta-feira. Esse aqui também faz parte do meu projeto Os Livros que Mais Amei na Vida, ocupou o nono lugar. É O Som e a Fúria, do William Faulkner. Nós vamos conversar sobre ele no dia
31 de março, quando ele terá a sua resenha. Já vou adiantar que não senti a mesma coisa que da outra vez, né, até percebi algumas coisinhas que não me agradaram muito, mas continua sendo um livro maravilhoso, é um livro complexo, difícil, tanto de entender, como imagino eu, de escrever. Eu imagino que tenha sido muito difícil para o William Faulkner criar essa obra, que é uma obra bastante respeitada da literatura americana. Esses 3 foram os lidos, os concluídos. Pode parecer pouco, né, porque o mês de março já está por mais da metade, mas os que eu tenho aqui, com algumas exceções, já estão quase que concluídos, falta pouco. Esse aqui, do Eça de Queiroz, O Primo Basílio, é um livro que se intrometeu. Eu me apaixonei tanto, tanto pelo texto que não resisti. Não larguei para um depois indefinido. Ele fica para agora mesmo. Só que eu só leio, ele não está no cronograma. Eu só leio quando surge uma oportunidade. E de oportunidade em oportunidade, eu já estou aqui na página 348. Isso é um clássico da literatura portuguesa, né? E é a história de um adultério, de uma moça chamada Luísa, casada com Jorge, o marido está viajando e ela se torna amante do primo. Só que a empregada Juliana descobre, reúne provas e faz chantagem com a patroa. Eu sou justamente na parte em que Juliana está chantageando a pobre, nem tão pobre Luísa, de todas as formas. Um livro interessantíssimo, teve o seriado muitos anos atrás na Globo. Mas agora, lendo o livro, eu pude entender melhor o mecanismo da personalidade de Juliana. Eu pude entender que nem Juliana é tão má quanto parece, né? Ela não pode dar aquilo que nunca deram a ela, porque ela nunca recebeu nenhum amor, e nem Luísa é tão vítima e queridinha como parecia na série, né. Aqui a gente vê uma Luísa, assim, bastante arrogante, prepotente, que trata muito mal os empregados, aqueles que são socialmente considerados inferiores a ela, e que, de uma certa forma, meio que merece, sabe. É um livro maravilhoso, gente, se vocês tiverem a chance, por favor, leiam. Nem tão maravilhoso assim é A Garota do Lago. Hoje eu vou tentar ler mais 100 páginas, não sei se consigo. Estou apenas na página 50. Ele é um livro chato. É um livro chato. Eu estou lendo isso aqui para o grupo de leitura do qual eu participo. Ele tem uma linguagem extremamente primária, é um livro superficial, não consigo me envolver, os personagens são artificiais e estereotipados, o texto é mal construído. Você tinha razão, Lud. O Lud é um seguidor do canal que diz que parecia obra de um adolescente, verdade. É o primeiro livro do autor, é o Charlie Donia. É uma história que tinha tudo para me cativar, só que não. É a história de um assassinato, de um suspense, uma moça que foi assassinada. A morte dela está sendo investigada por uma detetive. É uma história com todos os ingredientes, todos os elementos que poderiam me fazer gostar, só que ela é mal construída. Eu adoro suspense, mas eu gosto de um suspense bem amarrado, bem feito, bem construído, como é A Mulher na Janela. A Mulher na Janela é um livro que eu amo, não é o caso desse aqui. Pode ser que eu mude de ideia, porque estamos apenas nas 50 páginas iniciais, mas eu duvido. Já perdi a minha esperança, sinceramente. Outro livro que, sinceramente, é muito chato é Contraponto. Isso foi indicado por uma seguidora, a Bia. Eu pretendo ler mais um pouco esse mês, mas esse aqui eu não vou conseguir concluir esse mês, porque ele é muito grande, não estou gostando. Estou apenas na página 181. Bia, desculpe, mas comigo ele não está funcionando. Até que nas últimas páginas ele deu uma melhorada, deu uma acelerada, mostrou a história de um casal que do nada se intrometeu na história, mas sim,
Achei bem construído e deu um up na narrativa, mas eu tenho minhas dúvidas, sinceramente tenho minhas dúvidas. Ele é do Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, ele é um escritor muito bom, mas aqui eu acho que ele se arrasta demais. Eu acho que ele se tornou, aqui está ele, eu acho que ele se tornou chato. Pode ser que a coisa melhore, ainda tem bastante texto pela frente, mas não sei. Ele vai falar da Inglaterra ali, vai descrever a sociedade inglesa, a hipocrisia e todas aquelas coisas no período entre guerras. Outro que também não está fluindo muito bem é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu estou ainda na fase inicial, eu acho que eu estou na página 155, ainda tem muito livro pela frente. Ele deu uma melhorada, falou assim sobre a obsessão do Hans, que é o personagem central, por um amigo. Ali eu percebi assim algo que antes não estava claro para mim, que era a sexualidade do Hans, que eu acho que o Thomas Mann trabalhou muito bem, mas foram só algumas páginas e não se tocou mais no assunto, né? A história do Hans, que está num sanatório para tuberculosos, mas ele o tempo todo diz que não tem tuberculose, mas ele tem inúmeros sintomas. Eu não sei até que ponto vai a negação dele. É um livro que todos amam, mas que para mim tem sido um pouquinho chato, sabe? Um pouquinho chato mesmo, mas esse eu tenho esperança de que melhore, porque eu estou numa parte bem inicial. Amando o Bhagavad Gita, que eu pretendo concluir ainda esse semestre. Eu criei um cronograma só para ele, um cronograma só para a Montanha Mágica, assim eu me organizo melhor. Eu gostaria que essas duas leituras fossem concluídas antes de julho. Bhagavad Gita, nessa versão aqui, esse aqui é o primeiro volume, tá? Ele é imenso. É a versão comentada de Paramahansa Yogananda, que foi um pensador muito respeitado na Índia. É um livro maravilhoso, mas eu não contava que as 50 primeiras páginas não estivessem numeradas, elas estão numeradas com numeração romana, e isso criou um obstáculo para o meu cronograma. Então eu li só as 50 primeiras páginas e depois é que eu vou voltar a ele e vou me organizar de um jeito diferente. Mas eu acho que vai fluir. É um livro muito bom, é um livro maravilhoso. Aqui diz que tudo o que é importante para a humanidade é encontrado nesse livro. É uma escritura sagrada da Índia. Esse aqui eu termino, acredito que terça-feira. Estamos nas 100 últimas páginas. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. A resenha dele será no dia 14 de abril, então nós conversaremos no dia 14 de abril sobre ele. E é um livro que também não tem assim funcionado muito bem comigo, mas que eu sei que é um livro que agrada a muitos. E esse aqui eu termino ainda essa semana, também está nas 100 páginas iniciais, nas 100 primeiras páginas, é da Zelda Fitzgerald, Esta Valsa é Minha. Isso aqui é um romance em que Zelda Fitzgerald, através da personagem Alabama, conta a sua versão da mesma história que foi escrita pelo seu marido, o Fitzgerald, que escreveu Suave é a Noite. Aqui é a versão da Zelda. Mas eu ainda não cheguei na parte em que ela fala sobre psicose. Eu não sei nem se ela vai abordar esse tema, porque a gente sabe que Zelda teve psicose, na verdade esquizofrenia, foi internada, o hospital pegou fogo, ela teve uma morte muito triste. Esta valsa minha, então, é uma das leituras que eu também encerro essa semana. E ainda nem consegui pegar, mas tenho certeza que vou conseguir concluir, porque eu já me organizei. Eu tenho aqui A Dor do Meu Segredo, é um romance americano da Robin Giggle. Isso é sobre a Robin Giggle, é uma transexual e as suas personagens também o são. Aqui nós temos um assassinato e uma transexual que é acusada desse assassinato, mas ela provavelmente é inocente e ela
busca uma advogada que também é transexual, que acredita na sua inocência e que vai tentar defendê-la. Eu acredito que eu vou gostar muito desse livro. E estava com saudade do Stephen King, também pego, acho que na semana que vem, o Depois, ou eu acho que sexta-feira eu pego esse livro, sexta-feira. Também vou levar uns 5, 6 dias para terminar, já me organizei. Depois do Stephen King, é então um terror, que vai nos falar sobre um menino mediúnico, um menino que enxergava os mortos, que eu acredito que eu vou gostar muito. É isso, gente linda. As leituras estão realmente fluindo, eu estou bem feliz. A gente se vê na semana que vem com o Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. E na semana seguinte, dia 31, O Som e a Fúria, do William Faulkner. Um beijo no coração de todo mundo, uma excelente semana e até lá!